Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aos que me assistem na TV Senado, na Rádio Senado, eu começaria as minhas palavras na manhã desta sexta-feira parabenizando o senador Eduardo Suplicy pela escolha feita ontem na solenidade promovida pelo Congresso em Foco como o melhor senador de 2012, parabenizando o senador Cristóvão Buarque, que foi o segundo colocado e ganhou em outras categorias. E quero externar também a minha felicidade, minha alegria em ter sido indicado pelos jornalistas que cobrem o Senado Federal, 186 jornalistas, na categoria Defesa da Saúde. Meu nome figurou com outros ilustres parlamentares, da mesma forma comprometidos com a saúde, como, por exemplo, o senador Humberto Costa, que foi escolhido pelos internautas como o que mais apresentou propostas, que melhor apresentou um desempenho na defesa da saúde, como o Jandira Fegali, como o deputado Peronde. Enfim, figurar nesta lista seleta de 5 membros, 5 parlamentares, para mim foi uma honra incomensurável. Fiquei extremamente feliz por ter sido lembrado por esse grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e que levo para o meu estado o diploma, o certificado que recebi ontem à noite, com muito orgulho, com muita alegria, e que tenho como um estímulo adicional para continuar nesta luta incansável e incessante na defesa de uma saúde pública justa, digna, universal e resolutiva. Para mim, foi um reconhecimento que me deixou muito feliz e muito estimulado para continuar na luta em defesa dos nossos ideais e, seguramente, um dia nós conseguiremos construir uma saúde pública dos nossos sonhos. E quero parabenizar todos os parlamentares que foram citados e, principalmente, aos que foram escolhidos nas respectivas categorias. Quero parabenizar ao jornalista Silvio Costa, que é o diretor e fundador do Congresso em Foco, pela organização da solenidade ontem, bastante concorrida, bastante prestigiada, bastante organizada e que realmente dá a dimensão da seriedade do Congresso em Foco. Mas, senhor presidente, eu gostaria de tecer alguns comentários também sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, que foi criado pela Lei 6.194 de 1994 e foi modificada pela Lei 11.482 de 2007, que alterava a tabela do imposto de renda. Essa lei originou-se na medida provisória 340 de 2006 e voltou a ser modificada pela Lei 11.945 de 2009, que alterou a legislação tributária federal. Essa lei originou-se da medida provisória 451 de 2008. A Lei 11.482 de 2007 e a Lei 11.945 de 2009 essas leis alteraram, como eu falei há pouco, a tabela de imposto de renda e
como a gente é acostumado a testemunhar aqui, essas medidas provisórias recebem umas emendas que destoam do seu arcabouço original. E foi o que aconteceu com o DPVAT. O artigo 3º da Lei 6.194, de 74, originalmente especificava as indenizações da seguinte forma: 40 vezes o salário mínimo por morte. O valor atualizado seria de 24.880. Dizia também que o prêmio de 40 vezes o salário mínimo por invalidez permanente e até 8 vezes o maior salário mínimo para reembolso de despesas médicas. Como se vê, o valor da indenização era atualizado de acordo com o salário mínimo. A Lei 11.402, de 2007, alterou o artigo 3º, revogando a paridade com o valor do salário mínimo e estabeleceu um valor fixo em real para as indenizações desde 2007. Ficou de 13.500 em caso de morte, 13.500 no caso de invalidez permanente e R$ 2.700 para reembolso de despesas médicas. Então vejam que houve uma modificação do que era pago, estabelecido na Lei 6.194 de 74, com a mudança acontecendo na Lei 11.402 de 2007. Existia um valor, uma indenização, tendo como parâmetro o salário mínimo, e a lei de 2007 estabeleceu um valor fixo em R$ 13.500. Pois bem, como se não bastasse, senhor presidente, a lei 11.945 de 2009, o artigo 30, diz o seguinte: o Conselho Nacional de Seguros Privados estabelecerá anualmente o valor correspondente ao custo da emissão e da cobrança da apólice ou do bilhete do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Ou seja, o Conselho Nacional de Seguros Privados evocou para si, essa responsabilidade de estabelecer o reajuste anual. Pois bem, aqui, na prática, a lei autoriza o CNSP a majorar o valor do seguro obrigatório anualmente. Pois bem, o que é que causou essa mudança na lei? O tamanho da frota de veículos automotores no Brasil, no ano 2011, de acordo com dados do Denatran, e fazendo um cálculo de arrecadação, de acordo com o seguro DPVAT, foi o seguinte: automóveis, no Brasil em 2011, dados do Denatran, são 40 milhões de automóveis, num DPVAT de R$ 101,16, isso perfazendo um total de 49.434.000 reais. Caminhões, 2.029 caminhões, a um DPVAT de 105,68, dá 24 milhões de reais. Ônibus, enfim, motocicleta, 18 milhões, carros utilitários, 7 milhões, perfazendo um total de 70 milhões de veículos no Brasil. E uma arrecadação, senhor presidente, pasme, Vossa Excelência, uma arrecadação só de DPVAT de 10.325.758.000.
só do seguro obrigatório DPVAT. Pois bem, vamos à frente. O Decreto Federal número 2.867, de 88, dispõe sobre a repartição dos recursos arrecadados com o seguro obrigatório do DPVAT. Portanto, dos 10.325.758.000 em 2011, 45% foi para o Fundo Nacional de Saúde, 5% para o Departamento Nacional de Trânsito e 50% para as seguradoras. Ou seja, as seguradoras tiveram 5.162.000.000 em 2011 de arrecadação. Não para por aí. Vamos às indenizações. O ano passado, 2011, foram registrados 58.000 mortes, 239.000 invalidez, 68.000 pagos por despesas médicas hospitalares. O montante utilizado para a indenização desses 5.162.000.000, foi de 2.287.000.000. O que sobrou de lucro para as seguradoras? 2.875.000.000. Então, é uma atividade que tem um lucro de quase 3 bilhões por ano. Qual era o grande problema que está sendo motivo de um projeto de lei de minha autoria, senhor presidente? Como falei há pouco, o Conselho Nacional de Seguro Privado, ele estabelece os reajustes anuais no que é pago no seguro obrigatório. Mas as indenizações estão congeladas desde 2005, no valor de R$ 13.500. Ou seja, a lei que dá direito ou concedeu o direito ao CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, a Lei 11.945, ela concedeu a prerrogativa deste Conselho de estabelecer os reajustes na cobrança das apólices do seguro obrigatório de danos pessoais. Entretanto, as indenizações não estão, digamos assim, indexadas a nada. Por isso, essas indenizações, esses valores estão congelados em R$ 13.500. Nós estamos apresentando um projeto de lei alterando a Lei 11.945 de 2009, estabelecendo um indexador nos valores dessas indenizações. Não é justo a emissão das apólices e do bilhete do seguro obrigatório sofrerem reajustes e o pagamento das indenizações estarem congelados. Tem que haver uma certa paridade. Aí onde reside esse lucro astronômico das seguradoras, ou melhor, da seguradora que trabalha com o DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestres. Nós precisamos corrigir essa distorção. Essa distorção, esses valores não correspondem aos gastos que os acidentados eventualmente necessitem de fazer frente. Então, está sendo objeto de um projeto de lei de nossa autoria, estabelecendo indicadores ou indexadores para
manter esses valores pagos atualizados, ou pelo menos diminuir essa defasagem que nós vemos até hoje. O outro problema também, senhor presidente, é uma queixa recorrente dos IMLs. O exame para atender o DPVAT nada tem a ver com a finalidade e as atribuições do IML. Isto é uma perícia estranha a esta instituição. Trata-se apenas de um trabalho braçal, cansativo, sem interesse médico legal e, por isso, desestimulante e que, pelo seu volume, prejudica o IML no cumprimento do seu importante papel na elucidação das infrações penais, razão da sua existência. A perícia para atender o DPVAT deveria ser regulamentada como atribuição da perícia médica remunerada pelas seguradoras que tem faturamento anual fabuloso. Enquanto isso, não ocorre a sugestão cabíveis para dirimir dúvidas e resolver este problema que aflige a atividade do Instituto, do IML, Instituto Médico Legal do Brasil. E para concluir, senhor presidente, no último Congresso de Medicina Legal, ocorrido em Fortaleza, uma das maiores autoridades em medicina legal deste país, o Dr. Schoenlein, ele propõe claramente que haja mudança na lei do DPVAT para que as indenizações por danos pessoais sofridas na lesão de trânsito tenha como base o laudo médico da lesão corporal, elaborado pelo IML, e que são requisitados rotineiramente pelas autoridades policiais. Porque o que acontece é o seguinte: se existe um acidente no trânsito, o médico legista faz o exame de corpo de delito e emite um laudo médico legal. Mas o laudo exigido pelas seguradoras é outro laudo. Isso sobrecarrega os profissionais da medicina legal, sobrecarrega os IMLs, e quando, na verdade, não é uma prerrogativa, não é uma finalidade precípua dos IMLs, esse tipo de trabalho. Poderá até ser feito, desde que haja o respeito aos laudos emitidos pelos institutos médicos legais do Brasil, e que as seguradoras, se precisarem de um exame mais detalhado ou complementar, que contratem esse serviço por peritos capacitados para fazerem e atenderem às suas necessidades, e não sobrecarregar os institutos médicos legais do Brasil. Portanto, senhor presidente, eram essas as minhas considerações na manhã de hoje.